Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Desencontrada em São Paulo. Este é um spin-off do Despautada e eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz de interessante na minha viagem para São Paulo de maio de 2018. Se você está se perguntando se eu pretendo fazer um Desencontrada para outras viagens que eu fizer, sim, pretendo muito. Vamos ver quando é que vai acontecer outra dessa, né? Mas então, no segundo dia, na verdade, era domingo, dia 13, dia das mães. Então a gente foi para Santos, onde mora a mãe do meu pai, para almoçar com ela. E então não tenho dicas de São Paulo para domingo neste domingo. Em Santos, não cheguei a ver muita coisa, mas se você for para lá, Santos tem um dos maiores, se não for o maior jardim em extensão do mundo, que percorre toda a orla. E para quem pedala, é uma delícia, porque tem ciclovia e é muito legal. Eu não cheguei a pedalar nem em Santos nem em São Paulo, mas é muito legal ver o pessoal de bicicleta nas ruas e ver como é um transporte muito usado na cidade por pessoas de todas as idades. De legal, Santos tem um aquário, que eu fui quando criança e não fui de novo quando adulta. Tem um museu do café, que meus pais foram uma vez. Eu super tenho que conhecer, porque eu sou fascinada por café. É uma das minhas coisas preferidas. Quero café! Quero café! Quero café! Café! Só que ele fechava às 5 horas da tarde, aí não valia a pena a gente ir até o museu, porque não ia dar tempo de ver nada, nem de tomar um café. Então nós demos mais um tempo no apartamento da minha avó e fomos para a outra grande atração. Santos também tem o Monte Serra, tem outros lugares, mas para mim 2 lugares que são importantes é o Museu do Café, porque eu quero muito ir e eu não fui ainda, e a Vila Belmiro, o estádio Urbano Caldeira, que é o estádio do Santos. Como minha família é toda santista, tem um valor especial para mim. E em outra visita que eu fiz à cidade, eu já cheguei a visitar o Museu do Santos. E é bem legal. Ele tem 2 entradas, uma de R$8 e uma de R$15. Eu não tenho certeza quanto a estes valores, mas é fácil de conferir lá na hora. A visita mais barata é somente para o museu. E aí tem todas as conquistas do Santos, tem uma máquina onde você pode fazer a sua moeda comemorativa do Santos, tem vários troféus, tem uma parte dedicada ao Pelé. Se eu não me engano, também tem uma parte dedicada ao Neymar, não sei se mudou. E uma coisa que me deixou feliz / triste quando eu visitei em 2015 é a parte dedicada às sereias da vila, que são as jogadoras do time feminino do Santos. Ela existe, ela tá lá, tem as conquistas, fala da Marta, tem lá de quando ela conquistou o título de maior artilheira e só. Gol de Pelé ou de Maradona? Acho que não é nem difícil responder, né, Marta? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que é gol de Marta mesmo, né? É uma honra muito grande estar participando e poder anunciar a vencedora do prêmio de troféu, do troféu de melhor jogadora do mundo. Marta! O 5º prêmio da Marta! Não é surpresa nenhuma, Fauri começou, porque esse é o seu 5º título. Marta! É a maior vencedora de prêmios da FIFA, é uma marca difícil, quase impossível de alguém atingir no masculino. É uma parte minúscula, com pouco destaque. Eu acho que devia ter, assim, uma adesivagem na parede da Marta tamanho natural, ou então de 3 metros de altura, como tem dos outros jogadores homens. Eu fiquei sentida, #sentida, que as jogadoras não têm o mesmo destaque, não têm um destaque dentro daquela área, né? Existe o setor delas, com os troféus e tudo mais. Eu entendo que seja menor, porque o futebol feminino é uma coisa que tem muito pouca visibilidade, mas eu acho que podia ter um destaquezinho maior, sabe? Se aquela área pequena, porém que chamasse a atenção, eu acho que seria massa. Mas eles já têm um perfil no Instagram dedicado ao time feminino deles e elas jogam no campo oficial e eu acho isso muito bacana. Então, assim, a visita mais barata ao Museu do Santos tem isso. Tem a sala dos troféus e tudo mais, que é bem bacana. Eu não gosto de futebol. Se me colocar pra ver futebol na TV, eu durmo. É o melhor sonífero depois de um livro de química, um jogo de futebol de campo. Comer e dormir são as 2 coisas primordiais. Então não esperem nada.
relacionado a futebol e Copa do Mundo por aqui. Talvez alternativas ao que fazer durante a Copa do Mundo. Porque eu sou a pessoa que vai ignorar totalmente os jogos da Copa. Mas mesmo assim eu gostei muito de visitar o museu. E eu fiz a visita completa. Por quê? Porque a visita completa lhe leva para os vestiários dos jogadores, que não tem nada de fenomenal. Se você já viu um filme sobre futebol, se você já viu fotos, se você já abriu o Instagram de um jogador na vida, você vai ter uma ideia de como é e não vai ter uma ideia de como fede. Porque, nossa, como fede. Também, aquele monte, nem é só, era um vestiário masculino, não sei se o vestiário também é usado pelas mulheres, mas eu acho que não, porque cada armário tinha o seu nome, então não dá pra dizer que todos os jogadores, incluindo as mulheres, se bem que não deve ser muito diferente. Imagina, um bando de gente que entra lá depois do jogo, tudo suado, pra jogar seu uniforme sujo, suado, enlameado, engrameado, que o jogador correu, pulou, chutou bola, rolou na grama e tudo mais. Só faltou se abraçar com um cachorro que tomou chuva no dia do jogo. Eu teria feito isso se eu jogasse num dia de chuva e tivesse um cachorro lá feliz pra me recepcionar no final, porque eu sou esse tipo de pessoa. Mas então, sim, se você imagina que o vestiário fede feito uma meia suja, o vestiário fede feito uma meia suja. Não precisa da visita para ter essa confirmação, a sua imaginação está certa. Mas depois do vestiário você vai pro campo. Você entra no campo pela entrada dos jogadores e você pisa no campo. E é muito legal, é uma sensação muito bacana. Por dentro do campo também dá para acessar as arquibancadas e ver as arquibancadas, e é uma coisa muito bonita. Eu fui num dia de sol e não tinha ninguém, né, no estádio, não era dia de jogo nem nada. Depois da visita ao campo, tem a visita à sala de imprensa. E aí todo mundo correu pra lá pra frente pra ver como é que os jogadores e o técnico se sentiam. Obviamente que eu fiz isso também. Mas enquanto tava todo mundo lá na frente, eu fui logo pra trás, pras bancadas jornalistas, pra ver onde é que eles ficavam e como é que eles se sentiam e como é que funcionava. E eu curti muito essa visita. Então, como santista, que não gosta de futebol, mas aprecia o time e tem toda uma memória afetiva e familiar com ele, eu super recomendo essa visita. E se você tem um time de futebol que também tem um museu, uma sala de troféus e lhe permite visita em campos, vai lá, faz esse passeio, vai ser legal. Mas neste domingo específico, agora de 2018, a gente não fez o passeio turístico. A gente fez o passeio de torcedores. Ia ter o jogo, na verdade não. Teve o jogo do Santos e do Paraná e eu fui para o meu primeiro jogo em um estádio. E eu me diverti muito, apesar de achar que eu não ia curtir, que eu não ia gostar. Tava com o Kindle do lado, porque se eu enchesse o saco eu tinha um livro para ler. Só que eu gostei do jogo, por estar perto, por estar vendo aquilo acontecendo, por estar olhando os jogadores tão próximos de mim. Eu gostei bastante. Meu pai achou um jogo chato. O primeiro tempo não aconteceu nada. O primeiro tempo eu acho que eu vi quase acontecerem uns 3 gols contra de um jogador do Santos, que eu realmente não vou lembrar o nome nem o número, mas me bateu uma ansiedade e eu tive muita vontade de gritar: o que é que você está fazendo, porra? Só que eu não podia gritar o que é que você está fazendo porque eu estava sem voz. Eu fui para São Paulo sem voz e eu assisti o meu primeiro jogo sem voz. E foi bom mesmo assim, ainda que eu não pudesse gritar com os jogadores que estavam fazendo merda. Que assim, a merda era tanta que eu notei que era merda. Mas eu não podia gritar com eles e eu não podia... E eu só podia aplaudir quando eram os quase gols ou quando tinham alguns lances que até eu achava bonitos. E também só podia aplaudir quando vieram os gols. Inclusive no primeiro gol, foi logo depois que voltou do intervalo. Como o jogo vinha super parado, eu tava no banheiro e eu achei que não ia. Imagina, não vai meter um gol aqui no primeiro minuto. Eu tenho tempo.
E aí mete um gol. E eu viro para a funcionária do banheiro e faço, poxa, primeiro gol do jogo e eu não vi. Aí ela riu e fez, pelo menos fez um gol, né? Imagina que chato terminar no 0-0. E a gente conversou um pouco e ela achou muito interessante que era o meu primeiro jogo lá. E eu voltei a tempo de ver 2 gols do Gabigol e perder o último do Paraná, mas quem se importa? Terminou o jogo 3-1 para o Santos e eu me diverti horrores. Então, se você também tem uma memória afetiva com um time, ainda que odeie jogos de futebol na TV, eu recomendo que você vá pelo menos para o primeiro jogo em campo. Talvez os seguintes não sejam tão divertidos. Como eu não fui para nenhum jogo depois, eu não tenho como saber. Mas se você tiver a oportunidade, foi esse o rolê de alguma viagem, ver um jogo de futebol, mesmo que não seja do time que você torce, ou pelo qual você tem afeto ou alguma coisa assim, vai lá, escolhe um time pra torcer, compra a pipoca mais cara do mundo, porque ela é, metade da menor pipoca do cinema e custa o dobro. E aí, pipoca de cinema a gente já sabe que é coisa pra milionária, né? Eu sou rica! Eu sou rica! Super recomendo ir para um jogo de futebol. E se você for a Santos, recomendo bastante esse passeio pelo estádio. A cidade toda respira o time. É muito interessante, é muito envolvente. Eu recomendo esse passeio, então, pelo estádio, pela Vila Belmiro, pelo Museu do Café. Por favor, vá e me diga como é, porque eu quero muito saber. Eu estou super criando expectativas. Conheça uma parte do Jardim de Santos e veja outros cenários bacanas, como o Monte Serra. Santos também tem alguns bares alemães, tem algumas coisas bacanas para fazer de comida, de vida noturna. E se você tem dicas, então, de Santos, do que é que turistas podem fazer passando um dia, 2 ou um fim de semana, manda aí, porque eu vou incluindo na publicação e vamos ampliando o repertório. Quem sabe não rola um Desencontrada em Santos com altas dicas futuramente. Então você pode deixar as suas recomendações de Santos no Twitter ou no Instagram ou até mandar por e-mail para despautada@gmail.com. E você me encontra nas redes sociais procurando por Despautada em todas elas. Então até o próximo episódio, onde eu volto a falar da cidade de São Paulo. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra você. Alô, torcida santista, aqui é Clodoaldo. Vamos torcer pelo nosso peixe, com garra e emoção, mas sem violência. Agora quem dá